Título da exposição: Um amor que constrange. Quando nós lemos as narrativas, e essa é uma em especial, que vemos um milagre, a cura de um homem cego, nós podemos olhar simplesmente para o milagre, daquele que não enxergava, mas agora enxerga, mas nós podemos ver um pouco mais longe do que simplesmente a cura, já que a cura é algo extraordinário. Pensar que alguém que não enxergava, mas agora pode enxergar, pode ver. Especialmente para a pessoa. Mas e para nós? O que nós podemos ver num aspecto que vai além da cura física? Será que nós podemos nos enquadrar aqui nesse mesmo contexto? Agora pensando num aspecto mais espiritual, de quando nós não enxergávamos Cristo como nosso Salvador e Redentor, mas agora o enxergamos, podemos vê-lo. Não vemos fisicamente, mas podemos ver o todo que Ele fez por nós. Uma pessoa cega que passa a enxergar, qual o valor que ela dá a tão grande obra? Será que ela fica grata por agora poder enxergar novamente? Agora, em termos espirituais, se nós enxergamos mesmo a Cristo, o quão gratos somos. Se nós enxergamos o tamanho, a grandiosidade da sua obra, o que isso move em nós? Ou será que ainda somos cegos para tão grande salvação? Essa é uma pergunta que deve estar nos incomodando nessa noite por tudo que nós já cantamos, por tudo que nós fizemos em adoração a Ele, por saber que o Deus que nos salvou para sermos, de fato, seus filhos, transformados para a sua glória. Mas, será que queremos dar a glória a Deus ou queremos uma luz própria, como é enfatizado na leitura do Evangelho de João? Será que queremos assumir o lugar de Cristo, até mesmo em respeito à nossa salvação? Ou estamos dispostos a ser como João, entregar nossa cabeça em uma bandeja, por amor a Cristo? Não viver mais para mim, e sim para Ele. É isso que nós podemos ver aqui, ou senão nós vamos ficar somente fantasiando algo que foi já sobrenatural, uma cura de um homem cego. E não tirar nenhum proveito disso, ou somente exaltar e dar aleluias e glórias a Deus por tal feito. Mas tem muito mais por trás dessa cura física, que nós precisamos também enxergar, e que muitas vezes não a enxergamos, mesmo estando assentado em bancos de igrejas há tantos e tantos anos. Vamos ler o texto, Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais:
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos a enxergar pelo Teu Espírito as verdades espirituais da Tua Palavra. Que Seu amor que nos constrange possa nos levar além na nossa jornada enquanto ainda o temos. Que nós possamos viver de modo digno, que nós possamos viver de modo comprometido com a Tua verdade. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes somos meros religiosos, que picam cartão aos domingos. Pai, perdoa-nos. Perdoa, Senhor, meu pecado. Perdoa os pecados dos meus irmãos. Que nós possamos enxergar a nossa miséria sem Cristo. Que nós possamos enxergar a grandiosa salvação que existe em Cristo e em só nele. E que isso nos mova a uma vida de louvor e glórias ao Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Mensagem central da exposição. O amor de Cristo nos constrange a clamar com fé, perseverar sem recuar e segui-lo com gratidão. Está aqui os passos que nós devemos dar como crentes genuínos, se assim o somos. Esse amor deve nos constranger a ponto de nós clamarmos a Deus, a perseverar sem recuar em meios que muitas vezes é difícil, é complexo e é duro, é sofrido, e também segui-lo em gratidão, porque a ingratidão precede a queda. A ingratidão é o caminho que nos leva à destruição. 3 pontos aqui para nossa compreensão e também aplicação. Primeiro ponto que eu quero destacar, o exemplo de fé robusta. Então, nós vemos aqui um cenário a qual Jesus está saindo de Jericó. Bartimeu cego, clamando por esmola, estava sentado à beira do caminho. E quando ele ouve sobre Jesus, porque ele não podia ver, ele era cego. Mas quando ele ouve sobre Jesus, o Nazareno, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós sabemos, ele era cego, mas não era na sua alma, no seu coração. Ele sim era fisicamente alguém que não podia ver, mas espiritualmente ele enxergava muito mais do que muitos que dizem enxergar. Podemos enxergar fisicamente, mas será que conseguimos, assim como Bartimeu? Será que conseguimos enxergar aquilo que ele não via com os olhos, mas via com o coração? Os olhos de seu entendimento estavam abertos.
apesar de ele não ver fisicamente. Ele via coisas que pessoas à sua volta não conseguiam ver, como também inúmeros escribas, eruditos, fariseus, mestres, jamais tinha visto. Ele compreendeu que aquele que era chamado de Jesus de Nazaré, de uma forma pejorativa, era de fato o Filho de Deus, revelado nas Escrituras como filho de Davi, que vinha da descendência de Davi e que reinaria no coração das pessoas para todo sempre, e que traria salvação, redenção para todo aquele que cresce. Ele conseguiu enxergar isso, apesar de cego. Jesus, que havia vivido por 30 anos em uma cidade não reconhecida como uma grande cidade, no reduto da Galileia, aquele mesmo Jesus é proclamado por Bartimeu, que só ouvia e não via, filho de Davi. Ele está teologicamente correto, fazendo uma afirmação extremamente ousada. Ao expressar filho de Davi, ele está falando o Messias prometido, aquele que os profetas anunciavam, proclamavam, ele está diante de nós. E ele que era cego, o enxergava. Mas aqueles que estavam vendo a Cristo, fisicamente, estavam cegos espiritualmente. Bartimeu não havia presenciado nenhum dos poderosos milagres do nosso Senhor. Ele não viu, ele só ouviu. Ele nunca teve a oportunidade de ver uma pessoa que estava morta ser ressuscitada mediante a uma palavra de ordem do Cristo. Ele não pôde ver nenhum daqueles que eram leprosos e outros que também, como ele, eram cegos, serem tocados e assim imediatamente curados. Ele não teve esse privilégio que muitos tiveram, mas ele apenas pelo ouvir creu, enquanto aqueles que viam negavam e muitos até o perseguiam. Porém, ele ouvira as notícias acerca das poderosas obras do nosso Senhor, e como as ouviu, ele creu. Ele se satisfez com o mero rumor de que aquele sobre quem as coisas tão admiráveis eram contadas tinha de ser o Salvador prometido, o qual também seria capaz de curá-lo. Ele colocou todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua esperança naquele que ele já ouvia, mas que agora estava ali presente. O Deus encarnado, o Cristo, o Salvador, o mediador, estava ali passando perto da onde ele pedia esmolas. E dessa maneira, quando o Senhor Jesus se aproxima, Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual a lição? O que nós podemos aproveitar disso? Esforcemo-nos em orar para que tenhamos a mesma fé preciosa que esse homem teve. Também a nós não é permitido contemplar Jesus com os nossos olhos físicos. Nós não o vemos, mas afirmamos com nossos lábios que cremos nele. Entretanto, no Evangelho, nós dispomos de todo o relato, de todo o poder, de toda a graça, de toda a disposição em salvar homens como eu e vocês, pecadores,
miseráveis. Nós temos esse grande relato, extraordinária promessa dos próprios lábios do nosso Salvador, registrada nos Evangelhos, nos chamando a uma vida nova, a nos arrependermos dos nossos pecados e cremos nele como nosso único e suficiente Salvador. Confiemos nessa promessa de modo inquestionável. Entreguemos as nossas almas a Cristo sem hesitação, porque não há outro caminho, não há outros meios que você possa alcançar. Não tenha medo de repousar toda a sua confiança nessas palavras, a qual temos registrada como revelação de Deus, crendo e se comprometendo a viver como se enxergássemos Ele lado a lado em nosso dia a dia. Agora, uma pergunta: qual é o começo de toda a fé salvadora, se não a aventura de uma alma aflita, desejosa de alcançar tão grande salvação? Qual seria o nosso clamor? Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é o clamor que deve sair dos nossos lábios. No que consiste a nossa fé? Em quem somos salvos? Uma vez que se inicie, não existe outra frase senão essa: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse foi um clamor sincero de um homem que não podia ver fisicamente, mas que via a salvação em Cristo Jesus, aquele que foi prometido pelos profetas e que agora estava diante dele. E mesmo sem ver, ele colocou toda a sua esperança, não em apenas ser curado fisicamente, mas de ser curado espiritualmente, da sua morte, do seu pecado. Então, no que consiste a carreira diária de um crente, se não a de manter esse mesmo espírito de fé? A quem nós amamos, a quem confessamos. 1 Pedro 1,8 diz assim: a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indivisível e cheia de glória. Pedro viu a ascensão de Cristo. Pedro continuou vivendo agora sem o ver, mas com a mesma fé, com a mesma determinação em proclamá-lo. E ele nos chama a exultar com alegria indivisível e cheia de glória. Aí eu faço mais uma pergunta: é isso que fazemos? É nisso que nos dedicamos de todo o coração, em todo o tempo? E aí vamos para o segundo ponto da exposição: uma resoluta perseverança diante das dificuldades. A passagem aqui vai nos contando, vai nos informando que Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas ele não teve nenhum tipo de encorajamento, pelo contrário. Se ele esperasse das pessoas, ele receberia: fique quieto, cale sua boca, pare de gritar. É isso que provavelmente ele ouviu ali.
mas o seu encorajamento não estava baseado naquilo que as pessoas pensavam ou naquilo que elas poderiam falar dele. A sua força, a sua coragem vinha daquele que poderia salvá-lo, física e espiritualmente. Muitos repreenderam, o texto diz. Contudo, ele não se calou. Se outros desconheciam a miséria da cegueira, eles iam perceber bem o porquê ele estava clamando. Se outros pensavam que não valia a pena fazer tamanho esforço para obter tamanho alívio, não o impediam. E em nada ele se incomodou com as reprovações, com a insensibilidade, ou com qualquer coisa que as pessoas pudessem fazer ou não fazer. Ele ligou, Ligou somente para aquilo que importa. Ele apertou o botão. Que eu seja ridículo para vocês. Que eu seja o que vocês achem. Mas o que importa é conhecer a Cristo. O que importa é estar diante do Salvador da minha vida. E o que nós vemos, ele cada vez grita mais. E clamando dessa forma, ele obteve o que o seu coração mais desejava: o olhar e a atenção do Cristo. Que todos nós que queremos ser salvos, observemos bem a conduta de Bartimeu e andemos resolutamente em suas pisadas. A exemplo dele, não devemos nos importar com coisa alguma que as outras pessoas pensem ou digam de nós quando estivermos, é bom frisarmos aqui, quando estivermos à procura de cura para a nossa alma. Deleite, satisfação em Cristo Jesus, ninguém deve nos impedir. Porque é isso que ele procurava. Nunca haverá falta de pessoas que insistam o contrário. Ainda é cedo demais, deixa para lá. Ou é tarde demais, você não tem solução. Ou você está indo longe demais. Ou depressa demais. Não se importe com a opinião das pessoas. Se importe com aquilo que importa a Cristo. Se importe com aquilo que foi nos revelado nas Sagradas Escrituras. Não podemos dar ouvidos a pessoas que tentam nos afastar do propósito maior, que é Cristo. Então, como Bartimeu, temos que clamar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por qual razão, queridos irmãos, os homens mostram-se tão indiferentes em buscar a Cristo? Por qual razão? Porque tão cedo são impedidos e desencorajados de aproximar-se de Cristo. Olhe, quando pessoas fazem algum tipo de manifestação em favor a Cristo, pessoas do nada surgem e chamam os cristãos de todo tipo de nome. De todo tipo de nome. Mas a resposta deve ser breve e simples. Breve e simples. Eles não sentem. Eles não encontram. Porque são cegos
espiritualmente. Estão presos e escravizados aos seus próprios pecados. Nós sabemos disso. É a própria revelação da palavra. Estão cegos, surdos e mudos espiritualmente para a verdade de Deus. São homens mortos, mulheres mortas, perambulando, mas sem propósito de vida que o preencha de verdade. Então, sempre estão buscando algo novo para tentar preencher o vazio do seu coração. Não estão convencidos da sua miséria, do seu pecado. Não conhecem a doença mortal e fatal que habita em seus corações, na sua própria alma, o pecado. E por não verem, não sentirem, estão fadados à ruína, sem a misericórdia e a graça de Deus. Porém, uma vez que o homem veja sua própria culpa, seu próprio pecado, como realmente ele é, ele não descansará até que encontre o perdão e a paz que só vem por meio de Cristo. Quando o homem reconhece a sua miséria, ele também reconhece que precisa de algo sobrenatural, que algo que transcende as coisas desse mundo, mas que realmente vão dar uma alegria indivisível ao seu coração. E ele só encontra em Cristo Jesus. Esses são como Bartimeu, que conhecia sua própria condição deplorável, mas que depois que clamou, encontrou a cura. A cura foi dispensada, dada a ele. E aí então o resultado disso é uma constrangedora gratidão. Se você prestou atenção na leitura, e se você é detalhista, você vai perceber algo que está no fim desse texto. Bartimeu, ele não retornou de imediato à sua casa para contar as boas novas. Assim que a sua vista foi restaurada, ele não queria separar-se daquele que o curou, daquele que teve misericórdia, daquele que agiu com graça. Imediatamente, em poucas palavras, o que nós vemos no relato bíblico, ele seguiu Jesus pelo caminho. E ele seguiu a Jesus pelo caminho. Essa foi a expressão que Marcos usa aqui nesse evangelho. Percebamos a grandiosidade dessas simples palavras. Uma figura vivida pelo efeito da graça salvadora. Aquele que experimenta tamanha graça, ele não quer se apartar de maneira nenhuma daquele que concedeu a graça. Nós falamos disso de forma triste. Nosso primeiro amor, nós éramos capazes de fazer qualquer coisa por Cristo. Como se esse primeiro amor deve acabar em algum momento. Não deve. Não deveria. Mas por circunstâncias tais, muitas vezes parece que ele vai se esvaindo. Como a areia fina sobre as nossas mãos escorrem pelo dedo. Parece que o nosso primeiro amor dura muito pouco. Mas
o que nós vemos aqui é que alguém que encontra tamanha graça em sua vida, tamanho amor, de forma tão poderosa, reconhece que a melhor coisa a fazer é seguir o seu Salvador, é imitá-lo, é fazer da sua vida, de fato, um testemunho da obra de Cristo nele. Gratuitamente perdoado, ele deve consagrar-se ao Senhor, livre, voluntariamente, então dedicado ao serviço de Cristo, comprado por um alto preço, sangue, o sangue de Cristo, fez com que ele dedicasse de todo o coração e completamente àquele que o redimiu, aquele que o salvou. A graça, quando é verdadeiramente experimentada, leva um homem a pensar todos os dias, como salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que farei todos os dias por aquele que me salvou? Quanto eu estou disposto a dar por aquele que me salvou, sabendo que o máximo que nós podemos dar ainda é insuficiente, porque Ele comprou a nossa salvação, nossa redenção com sangue, com a própria vida. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo: pois o amor de Cristo me constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morremos. E aí, coloco essa frase para nossa reflexão. Assim sucederá no presente a todos os verdadeiros crentes. Agora atenção, irmãos. O homem que se ostenta de ter interesse em Cristo, ao mesmo tempo que não o segue em sua vida, está miseravelmente equivocado e arruína sua própria alma. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e somente eles, são filhos de Deus. Nós falamos na quinta-feira aqui, depois na nossa confraternização nós falamos mais sobre isso, porque hoje em dia muitas pessoas afirmam que seguem a Cristo, que creem em Cristo, usam até jargões cristãos. Eu creio na suficiência de Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mas e a prática? É só discurso com os lábios? É só retórica? Hoje eu fiz uma pergunta pela manhã para a igreja. Uma igreja pode se denominar saudável apenas pelo ensino? Uma igreja pode se denominar saudável apenas porque ela ensina algo correto? Não, não pode, queridos. Não pode. Porque se não houver prática da igreja, quer dizer que nós não estamos saudáveis. Não estamos saudáveis. Por mais que ela ensine uma teologia saudável, se as pessoas não vivem, não adianta nada. Não adianta nada. É só discurso. É como essa frase aqui. Se nós ostentarmos que nós somos seguidores de Cristo, mas não o seguimos, Bartimeu, assim que foi salvo, ele seguiu a Cristo. Não é uma simples frase que passou ali pela cabeça de Marcos.
Foi o próprio Deus, por meio do Espírito, guiando a escrever a sua vontade. E essa é a vontade de Deus para conosco. O ensino aqui pode ser o melhor. Nós podemos nos gabar. Olha, na minha igreja, de fato, é uma igreja reformada, um ensino saudável das Escrituras. Nós somos calvinistas. Nós nos gabamos do ensino, somos conhecidos como povo da Bíblia, mas vivemos? Aplicamos essa verdade que aprendemos na nossa vida prática? Irmão, se nós não vivemos, nós estamos aqui enganados. É o mesmo discurso de Paulo lá em 1 Coríntios 15. O capítulo todo, e é um capítulo grande, fala que se o evangelho não for a verdade de Deus, não há esperança para nós. Agora eu só troco aqui, se nós, apesar de conhecermos intelectualmente, de forma a nossa razão, nosso intelecto, as verdades de Deus, apenas por conhecer, sem praticarmos, não resta esperança para nós. Nós vamos para o inferno, irmãos. Se a igreja não se mover em detrimento daquilo que Cristo fez em nós, em nos salvar e nos redimir, se nós não tivermos um coração grato a Deus, não adianta nada eu saber teologia. Não adianta você ser calvinista, reformado, ou qualquer título que você possa usar. Não adianta nada. Porque nós somos salvos por Cristo. E isso basta. Mas dentro desse ser salvo por Cristo, há uma transformação que acontece em nós, assim como aconteceu com Bartimeu. Ele seguiu o seu mestre. E o seguiu aqui implica ação, implica vivência. E se nós não vivemos a palavra de Deus, não resta esperança para nós. Não resta. Então nós temos que nos examinar. Se nós não estamos estagnados em apenas falar que somos isso ou aquilo. Nós não somos uma igreja saudável se não vivemos de forma saudável. É a mesma coisa que você paga a academia e não vai. Para de pagar, você está gastando dinheiro à toa. Não vai mudar nada no seu físico. É a mesma coisa você falar que é crente, que é um seguidor de Cristo, e não segui-lo. Não viver mais para você mesmo, e sim para Ele. Você está perdendo tempo, você é um religioso. Infelizmente, você não verá seus irmãos que hoje você diz que é seus irmãos em Cristo. Porque você não vai para o mesmo lugar. Nós temos que ter essa convicção e fazer um autoexame. Porque isso é a coisa que mais importa nas nossas vidas. Mais importa. Não tem nada que importa mais do que isso. Ou você é um seguidor de Cristo, ou você não é. Ou você segue os seus próprios caminhos, ou você segue a Cristo. Não tem meio termo, irmãos, na jornada cristã. E infelizmente tem muitas pessoas que brincam de ser religiosos, que brincam que lá no céu, assim como falsos mestres ensinam por aí, nós vamos nos encontrar como uma salvação universal. Não haverá essa salvação universal, senão vamos pegar nossa Bíblia e jogar fora. Ou você se arrependeu e creu em Cristo, ou você é um mero religioso, que saiu dali ou acolá e acredita que está fazendo o que é certo. Mas está nas Escrituras? Você vive conforme as Escrituras? Não que você é uma pessoa perfeita,
mas você se esforça, você se empenha, você se dedica ao reino. Você cumpre os passos como um membro fiel da Igreja de Cristo? Ou você só faz o que dá na sua cabeça? Conclusão da exposição, queridos. Nossos olhos já foram abertos pelo Espírito de Deus? Já fomos ensinados a ver e reconhecer o nosso pecado, Cristo, a santificação e o céu, em conformidade com a sua verdadeira luz? Podemos dizer, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Podemos dizer, podemos afirmar isso com convicção. Se for assim, conheceremos por experiência própria aquele que realmente, acerca daquilo que nós temos lido, é o nosso Redentor e salvação. Caso contrário, estamos no caminho largo, na porta larga, que conduz a um só lugar: perdição. Perdição. Então, o que nos resta, se estamos nesse caso? Clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Amém?